Oi gente, tudo bem? Olha só, continuando esse debate, né, das aplicações da metodologia do Verlet para resolver equações diferenciais, eu deixei um outro vídeo onde eu expliquei o problema do modelo de Morse, certo? Expliquei para vocês, deixei no primeiro momento como atividade, e aí surgiram alguns questionamentos. Eu vou apresentar aqui como é que eu faço esse problema para tentar deixar claro, né? E tirar as dúvidas e tudo. Então, só recapitulando aí o que a gente mostrou no outro vídeo, tá bom? Quem não assistiu o vídeo, procura aí o vídeo sobre a aplicação do metodologia de Verlet à cadeia de Morse, tá bom? E aqui a gente vai tratar mais ou menos, apresentar mais ou menos o que seria a forma como eu resolvo. Então, aqui nós temos o Hamiltoniano, a primeira equação aqui que a gente vê aqui é o Hamiltoniano, tá? Deixa eu mudar aqui seleção de área, pronto, tá bom. Isso aqui é o Hamiltoniano, tá bom? Né? Nós temos um termo cinético aqui e temos aqui o termo de Morse, tá legal? Pronto, aí a gente, né, eu já expliquei, né, é uma cadeia entre aspas massa-mola, sendo que a mola ela não é uma mola harmônica, é uma mola que segue este potencial aqui, tá bom? Então, o que a gente faz? Equação de Hamilton, tá? Aplica a derivada parcial, né, por exemplo, em x neste Hamiltoniano, você chega facilmente nesta equação aqui. Se eu considerar, por exemplo, todas as massas iguais à unidade, por exemplo, eu já tenho a aceleração, né? Entendeu? Aí eu tenho a equação da aceleração pronta. Se a massa existir, a massa for um número aleatório, por exemplo, é só pegar a massa e passar a massa dividindo para cá, tá bom? Então, seria basicamente isso, né? Então, esta equação aqui, ela já te dá a aceleração. Aí vamos para o Verlet. Qual é o Verlet? A primeira fórmula é essa aqui. E a segunda fórmula é essa aqui. A primeira fórmula, ela tem o quê? Tem a condição inicial, a velocidade inicial, e tem aqui a aceleração inicial, que é calculada por essa fórmula aqui. E depois é só calcular a velocidade, né, no tempo posterior com a média das duas derivadas, das duas acelerações. A aceleração inicial e a aceleração já, digamos, estimada usando esse cara aqui. Basicamente é isso, né? Tá bom? Pronto. Feito isso, resolveu as equações. Tá bom? Aí o que o cara calcula aí a energia em função do tempo, que é essa somatória aqui. Testa se essa energia converge, né? Se essa energia ela tá constante, né? Para saber se o método está mais ou menos convergindo, né? E aí o cara pode sair fazendo várias medidas, né? Pode medir, por exemplo, a energia local, que é essa quantidade aqui. Divide essa energia pela energia inicial para ter uma fração da energia, isso vai funcionar como uma probabilidade. Tá bom? E depois, com essa probabilidade, essa pseudo-probabilidade, você calcula aí, sei lá, algumas quantidades. Por exemplo, a posição média do pulso de energia, o spread do pulso de energia, né? Pode calcular também uma outra medida que é muito comum na minha área de trabalho, a participação, e assim vai, tá bom? Pronto, então esse foi lá o resumo do que a gente viu lá no outro vídeo. Então vamos agora para o programa, né? Abrir o programa. Então, vamos lá. Aqui eu defino um calhamaço de variáveis, chama as bibliotecas, variável que só a gota, não sei o que. Nada, aí você define as suas variáveis que você quer, tá bom? Então, vamos aqui para... Tudo aqui são variáveis. Se brincar, nem tudo isso aí eu uso. Porque às vezes eu pego um programa antigo, modifico ele e fica variável só a gota. Não copie essa minha forma de programar, tá bom? Comece um programa do zero, mas tudo bem. Vamos lá. Então aqui eu dou o tamanho da cadeia. Tá? Eu estou começando com a cadeia de 120 mil, tá bom, gente? Beleza? Aí eu saio zerando algumas quantidades ali, tá legal? E aí eu venho aqui para o meu ΔT. Isso aqui é o meu ΔT. Isso aqui é o ΔT que eu estou utilizando aí, tá bom? Esse valor. Bota aqui um tempo, sei lá, 100 ou 1000. Tempinho curto, a minha máquina não é muito boa, tem um tempo curto. Aí aqui eu preciso de alguns dados de entrada. Por exemplo, aqui eu estou entrando dado nesse programa dessa forma aqui, né? Eu entro com os argumentos no momento do executável. E aí eu preciso, ó, o primeiro argumento que eu entro é esse www, que vai ser a minha largura de desordem. Esse NNN1 é um outro inteiro que eu vou usar para discernir o tipo de condição inicial que eu quero usar. Aí eu já estou sofisticando um pouquinho o programa, eu explico daqui a pouco. E esse último cara aqui, o SSS1, é uma semente. É uma semente para o gerador de uma aleatória, tá bom? Então, basicamente, eu executo o programa da seguinte maneira. Eu faço assim, eu faço ponto barra a.out, aí boto um número 1, 1, 1. Aí esse aqui é o quê?
W1, NN1, cimento 1. Entendeu? Aí com isso, depois eu digo que a semente, como esse gerador é aquele gerador RAM1 do lado do numerical recipes, eu preciso que a semente seja negativa. Então eu boto seed igual a menos esse SSD1, para poder ser uma semente negativa, né? Não, tá aí, começa aí, vamos lá. Eu começo a minha integração numa cadeia gigantesca, uma cadeia de 120 mil átomos, mas não precisa disso tudo, 120 mil massas, não precisa. Eu posso integrar apenas uma fração dessa cadeia. Tá todo mundo parado. Em geral, você injeta energia no meio da cadeia. Tá todo mundo parado. Não precisa ficar resolvendo um monte de equação, que é sempre zero. É ficar só trabalhando com zeros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pseudo-cadeia no meio da cadeia. Então, eu crio essa cadeia que ela tem o seguinte tamanho. Ela é uma pensa a cadeia grandona, né? É o seguinte. Você tem... Epa, desculpa, perdão. Você tem uma cadeia grandona. Não, sabe? Isso aqui é a sua cadeia, tá? Isso aqui é a sua cadeia. Sua cadeia é imensa, tá bom? Aí você vem aqui no meio dela, aí você pega um pedacinho aqui. Você marca aqui, aqui é o meio. Aí você marca aqui um pedacinho que começa com N1 até N21. Então você vai integrar esta cadeia aqui, ó. Este pedacinho aqui. Você não precisa integrar tudo não, pô. Entendeu? Precisa. Os átomos estão parados, as massas estão paradas. Em geral, você começa esses problemas injetando energia no meio. Só tem energia no meio, não vai ter energia nas bordas. Então não precisa integrar as equações das bordas. Entendeu? Então eu aplico o Verlet aqui. Aí você vai dizer, pô, mas peraí, velho. É muito pequeno, tem 200 átomos. Sim, 200 átomos, tá bom. Aí o que eu vou fazer? Quando a minha vibração chegar aqui nas bordas, aí eu cresço essa cadeia. Eu pego aqui desse cara, que ele atualmente tem um valor, o meio menos 100, eu subtraio 10. E nesse cara aqui, que tem o valor, o meio mais 100, eu somo 10. Então eu expando a cadeia. Entendeu? Você vai integrando e vai expandindo a cadeia. Isso torna um processo muito mais rápido. Muito mais rápido. Entendeu? Tá bom, gente? Beleza? Então é isso. Aí eu começo aqui. Bem, como eu disse, esse programa ele tem esse loop de média aqui, mas nem precisava. Porque eu não vou fazer médias. Não da forma como estava aqui descrito. Tá? Então esse loop aqui nem precisa. Aí eu venho aqui, zero aqui, aí eu preciso começar a zerar um monte de variável. Isso aqui são variáveis que eu vou usar, tá? No meu processo. São matrizes, vetores que eu vou usar, tá bom? Eu vou usar também uma condição inicial X e V, né? Que são as condições iniciais lá, que é a posição da rede, né? Voltando aqui para o PDF. É a posição, as posições da rede, e o V basicamente P sobre M, tá bom, gente? O V é a velocidade, ok? É o momento sobre M, tá bom, gente? Então, pronto. Aí eu preciso também definir as massas. Neste meu programa, eu estou considerando as massas aleatórias desta maneira aqui. Lá no vídeo, eu pedi para vocês colocarem as massas distribuídas numa região de 0,5 até 1,5, não foi isso? É parecido. Aqui eu estou fazendo a seguinte coisa. Eu estou fazendo, ó. A média aqui é 1, tá bom? É 1 menos W sobre 2 até 1 mais W sobre 2. Entendeu? Então, é só uma generalização do que eu pedi lá no vídeo. Se você coloca W igual a 1, você volta lá para o problema lá do vídeo lá que eu coloquei, tá bom? Mas se você quiser fazer de uma forma geral, ou seja, eu quero uma massa aleatória centrada em 1 com a largurazinha W, a forma é essa aqui. 1 mais um número aleatório distribuído entre menos W sobre 2 e W sobre 2, que é isso aqui. Tá bom? Aí eu zero as posições, esse W, esse coisa aqui deve ter ficado em um outro programa, nem preciso se preocupar com ele. Aí vamos embora. Aí eu escolho o centro da cadeia, como sendo a minha ponto de partida, então o meu I0 é o centro da cadeia. Tá? Aí eu venho aqui para aquele outro parâmetro que eu lembro que eu disse para vocês, que é o seguinte. Ó, se aquele parâmetro de entrada for 1, eu vou gerar estas saídas aqui. E a condição inicial vai ser essa daqui. Ó. Eu vou botar velocidade no centro, mas não vou botar posição. Ou seja, eu vou dar um peteleco no centro lá da minha cadeia. Isso é uma condição inicial do tipo momento. Ou seja, você tem momento, mas não tem deslocamento. Não tem deformação. Então a rede está sem deformação, mas tem velocidade.
Se esse parâmetro for 2, aí você vem para uma outra condição que tem esse nome D aqui, ó, tá vendo? Tem um D na frente. E ele tem o quê? Ele não tem velocidade, mas ele tem o quê? Deslocamento. Então essa é uma condição tipo de deslocamento. São duas formas diferentes de você injetar energia no sistema, tá bom? Pronto, aí abro 3 arquivos, né? Tá bom? Aí agora vem a primeira parte, calcular a energia inicial da rede. Uma vez que eu dei a condição inicial aqui, eu posso calcular a energia. Quanto é que é a energia? A energia total da rede é o quê? Lembra lá do PDF. O Hamiltoniano é isso aqui, é você somar mv2 sobre 2 mais 1 meio desse troço aqui. Aí você vai lá no programa e soma. mv2 sobre 2, aquele troço, e depois vem aqui. Ó. Isso aqui é mv2 sobre 2, isso aqui é aquele outro termo de Morse. Então essa quantidade aqui vai guardar a energia inicial do sistema. Essa energia tem que ser conservada, então ela vai ser importante para você checar se o método está convergindo. Tá bom? Pronto, então, tá vendo que esse programa é um outro programa velho que eu usei? Aí vamos lá. Bem, depois eu explico o que são esses caras aqui, tá? Depois eu dou uma explicadinha do que seriam esses caras aqui. Por enquanto eu vou passar por eles, tá? Aí vamos lá. Começou a integração numérica, a integração temporal. Loop temporal. Faço um loop onde eu começo no DT e vou até um TM, né? Como eu já expliquei isso várias vezes. Aí vamos aplicar o Verlet. O Verlet vai ser aplicado não na cadeia toda, vai ser aplicado só aqui, ó, tá vendo? Só de N11 até N12, tá vendo? Só isso aí. Como eu disse, eu só vou aplicar naquele extratozinho central da cadeia, que tem comprimento começando em N11 e terminando em N12. No meu programa aqui, 200 átomos, não? Aí vamos embora. Aí o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, defino esses 3 números reais aqui. Para não ficar com esse monte de coisa aqui, eu guardo a posição da massa 1, a posição da massa, desculpa, a posição da massa N1, a posição da massa N1 mais 1 e a posição da massa N1 menos 1, eu guardo nessas 3 variáveis aqui. Por que eu preciso só dessas 3? Em cada equação, se você olhar, cada equação eu só tenho basicamente isso. Ó. N mais 1, N e N menos 1. Tá vendo? N mais 1, N e N menos 1. Então, basicamente eu tenho N1, N1 mais 1, N1 menos 1. Aí agora eu calculo o quê? Eu calculo esses R e R1 aqui, que é a diferença. Ó, esse cara aqui, ó, basicamente ele é X, N mais 1, menos X de N. Tá bom? Esse outro cara aqui é X de N1 menos X de N1 menos 1. Esses caras aparecem aonde nas equações? Aparecem aqui, pô. Entendeu? Pronto. Botou isso aqui, meu amigo. É só o cara chegar aqui, puf, montou a equação da aceleração. O que é que eu disse a vocês? O 1 sobre m tá aqui, ó. Teve aceleração, aplica Verlet direto. Aí agora, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui é a condição inicial, velocidade inicial, e aqui é aquele termo quadrático do Verlet. Estou guardando isso no outro vetor. Então esse vetor, QQ de N1, ele vai estar guardando quem? X no tempo dt. Compreendeu? Tem que guardar o bicho ali. Aí o que é que eu faço agora? Fechei esse loop, resolvi as equações por posição já. Agora vamos para resolver a equação por velocidade. O que é que eu preciso de velocidade? Para resolver a equação por velocidade eu preciso agora de uma nova aceleração. Aí o que é que eu faço? Eu recomeço todo aquele processo de pegar as novas posições, são as novas posições no tempo dt. E calculo o quê? A nova aceleração. Então esse cara aqui, esse AUX1, ele está sendo equivalente à aceleração no tempo dt. Que aparece aonde? Que aparece na segunda equação de Verlet. Entendeu? Pronto. E isso dentro do loop, obviamente, aí é para cada matriz, né? Entendeu? É para cada átomo. Feito isso, é só você aplicar a segunda fórmula de Verlet. Ó. A velocidade inicial vezes a aceleração no tempo zero, você calculou lá em cima, mais a aceleração no tempo t, vezes o ΔT sobre 2. Então isso aqui nada mais é do que V de dt igual a V de zero, né? V de zero mais, não é isso? dt vezes 0,5 vezes A de zero mais A de dt. Entendeu? Acabou. Pronto, agora você tem que fazer o quê?
resolveu as equações, agora você resolveu para o tempo dt. Aí você tem que lembra que o loop vai voltar. Quando o loop voltar, ele tem que agora que usar o tempo dt como sendo o tempo inicial e calcular o tempo 2dt. Aí eu tenho que fazer aquela velha substituiçãozinha que a gente faz. Não é isso? Aquela velha substituiçãozinha que a gente faz, que é o quê? O que era inicial recebe o que guardava, né? O tempo zero guarda o tempo dt agora. Mesma coisa. Pronto, acabou o método de Verlet, pô. Só tem isso. Aí agora vai entrar no cálculo das quantidades físicas. Aí que eu uso aquelas constantes que eu defini lá em cima. Eu starto um contador aqui, esse com 1. Vou somando ele aqui. Aí eu digo o seguinte, quando esse contador for maior do que esse outro número, aí eu entro aqui. Aí quem é esse número aqui? Esse número aqui eu defino ele lá antes do loop do tempo. Ó. Ele é um número inteiro, cadê o bicho? Ele é um número inteiro que ele advém disso aqui, ó. 0.8 sobre H, ou seja, ele é um número inteiro que, né, você vai entrar, vai resultar no cálculo das quantidades físicas a intervalo de tempo separado de 0.8, compreendeu? Então basicamente é isso, né? Então isso aqui vai fazer com que eu entre para calcular as quantidades físicas não toda vez, mas sim a cada de 0.8 ou em 0.8, entendeu? Ou seja, eu começo no tempo 0, né? Aí eu entro no tempo 0.8, entro no ponto 1.6, depois assim vai. Para não ficar entrando toda vez que fica lento. Entendeu? Pronto, aí 0, um monte de quantidade que eu vou usar. 0 elas. Aí começa no cálculo da energia no tempo t. Então esse H1 aqui é a energia do tempo t. O que é? É a mesma fórmula. A diferença é que agora eu guardo aqui é a mesma fórmula que eu calculei lá em cima. A diferença é que eu agora guardo esse cara aqui. O que é esse cara aqui? Energia cinética mais termo de Morse. Aí eu pego, isso é a energia aonde? Na massa N. Aí eu divido pela energia inicial. O que é isso? Essa quantidade aqui. Ó. Então esse cara aqui, basicamente, está calculado aqui. Entendeu? Então esse cara aqui é o H de N. Que é igual, né? Que é igual. Que é igual a EN sobre H0. Entendeu? Pronto. E aí, obviamente, também calculo a energia total no tempo t, porque eu vou precisar dela para fazer aquele teste de convergência. Bom, então aqui eu calculei tanto a energia do tempo t quanto essa quantidade que é importante, que é o peso probabilístico, né? Agora eu uso esse peso probabilístico para calcular aí as quantidades. Ó. N médio. Aqui, N médio. Certo? Pega aqui a posição média, a posição do sítio N, multiplico pelo o peso probabilístico. Agora, desvio médio quadrado. O que é que eu faço? Faço o quê? Faço, ó. São aquelas fórmulas lá, né? São essas fórmulas aqui. São essas fórmulas aqui. N médio foi essa fórmula aqui. E o peso, o spread é esse aqui. Que é o quê? N menos N médio ao quadrado vezes o peso probabilístico. Entendeu? E também tem a participação. Tem a participação também. Né? O cálculo da participação. Entendeu? Aqui. O cálculo da participação. Né? Beleza? É o cálculo da participação. Que é o quê? Pegar aquele HN ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui é HN, multiplico por ele ao quadrado. E depois inverto. Então isso daqui basicamente é aquele cálculo de barra somatório de N, né? De HN elevado ao quadrado, né? E depois o cabo inverte. Não é isso? Depois a pessoa inverte. Entendeu? Compreendeu? Pronto. Vamos calcular as três coisas. Aí vem agora e escreve. Agora escreve. Posição média, aí eu subtraio a posição média do meio da cadeia, para poder ela dar 0, né? Para ela começar em 0. O spread, tiro raiz, e aqui a participação. Pronto, acabou, só isso. Compreendeu? Só isso. Aí o cabo vem aqui deixa eu ver aqui, eu fiz esse programa num outro trabalho. Deixa eu botar aqui mesmo. Que eu estava fazendo esse programa no outro diretório. Não fiz no diretório da disciplina, não. Fiz em outro diretório. Foi um outro tópico que eu estou estudando. Vamos lá. Epa, deu um monte de erro, foi? Tem erro só a gota, né? Não é que eu errei tanto. Ah, tá. É porque eu tirei aquele loop da média e esqueci de tirar. Não é isso? Ah, não. Tem alguns detalhes que eu preciso. Ah, esse loop aqui era o loop da média, lembra? Né?
Eu tirei. Ah, sim, vamos lá. Eu terminei o cálculo das... Isso. Eu terminei o cálculo das quantidades físicas. Mas eu não expliquei o crescimento da cadeia. Vou explicar, né? Então aqui eu terminei o cálculo das quantidades físicas, tá bom? Lembrando que quando eu termino de calcular as quantidades físicas, eu zero aquele contador para ele começar a contar de novo. Para poder ele novamente só entrar daqui ao intervalo de tempo 0,8. Aí beleza. Aí aqui eu fecho o cálculo das quantidades físicas, né? Aí eu venho a parte de crescer a rede. Lembra que eu disse que tinha que crescer a rede? Aí eu abro outro contador. Outro contador. Mesmo esquema, abro outro contador. E de novo teste. Se esse contador for maior do que esse parâmetro, e esse parâmetro está definido também aqui em cima, cadê o bicho aqui em cima? Opa, ele aqui, ou seja, ele entra a cada uma unidade de tempo. Tá bom? A cada uma unidade de tempo ele entra para checar essa história da rede. Beleza? Aí vamos lá, aí eu venho aqui, ó. Aí o mesmo esquema, eu entro, aí eu faço o seguinte cálculo, eu calculo a velocidade numa borda e a velocidade na outra. Pego o módulo da velocidade aqui e o módulo da outra velocidade, ou seja, se chegou velocidade na borda é porque chegou vibração, tá bom? Aí testo, esta velocidade, ela é maior do que 10 a menos 25, ou seja, eu tolero até 10 a menos 20, né, número ali, bem, até 26, 30 dá para tolerar. Né? Mas se começar a chegar 10 a menos 20, 10 a menos 22, aí eu digo, não, já chegou vibração lá. Compreendeu qual é a minha tolerância? Se chegou, aí eu entro aqui nesse loop, aí testa. Essa distância aqui, ela ainda é menor do que N, porque eu não posso, se chegar lá nas bordas, aí ferrou, né? Não, chegar, se a minha cadeia crescer até chegar no tamanho máximo 120, não vai dar erro o programa. Aí eu testo. Aí se ele ainda for menor, eu entro aqui e faço. Ó, N11 igual a N11 menos 10, N12 igual a N12 mais 10. Ou seja, eu subtraio 10 aqui e cresço 10 aqui. Aí com isso eu cresci aquela fatia 20 sítios. Aí vamos integrar de novo. Zero contador. E aí vamos integrar de novo. Após uma unidade de tempo, ele entra de novo e faz o teste. A borda já tem vibração? Tem não. Tá, beleza. Então deixa como tá. Integra de novo. Chego lá, a borda tem vibração? Tem. Cresce de novo e assim ele vai crescendo. Entendeu? É uma maneira mais rápida, bem mais rápida e mais eficiente. Porque você não precisa integrar 1 milhão de equações aí, entendeu? Eu em vez de integrar, digamos, 120 mil equações, eu integro 200. Depois integro 220. Depois integro 240. Depois integro... Ele termina com umas 3 mil equações, mais ou menos. Entendeu? Mas é uma diferença considerável, né? Compreendeu? E obviamente, se você tiver interesse no problema que o tempo seja mais longo, aí ele vai crescendo mais, vai se tornar mais lento. Mas pelo menos os tempos iniciais você fez com mais velocidade, compreendeu? Então na média isso apressa muito o cálculo. Tá bom, gente? Pronto, é isso. Então vamos fazer um testezinho rápido aqui do meu programinha. Então é assim, né? Ó, primeiro número é a desordem. Segundo número é aquele parâmetro que diz se é momento ou se é deslocamento. E o terceiro número é a semente. Demora um pouquinho aí para calcular. Mas ele vai calcular. Acredito que ele calculou. Não, eu botei quanto tempo? Deixa eu me lembrar aqui quanto tempo eu botei lá. Acho que eu botei 100, não foi? Deixa eu ver aqui. Não, botei 1000. Vai demorar um pouco. Esse computador vai... Não, tá razoavelmente rápido. Pronto, então tá aqui, né? X médio, X médio, tá vendo aí? E ó, vamos dar uma olhadinha nesses dados, né? Ó, se você olhar aqui naquela maneira como eu escrevia, dê uma olhadinha aqui. Observe que eu escrevo, na hora de escrever eu escrevo o tempo, a quantidade física de interesse e calculo duas quantidades importantes que é esse 1 menos a razão entre as energias, né? Lembra que eu lá no coisa eu falei disso, ó, calcular essa quantidade aqui, ó. O modo de 1 menos a razão entre a energia no tempo zero e a energia no tempo t. Lembra que eu falei isso? Eu calculo isso, ó. Dê uma olhadinha aqui, ó. Esse AUX8 aí, dê uma olhadinha o que é ele aqui. Vamos achar ele aqui no meio desse programa. Pronto, tá aqui. AUX8 é a razão entre a energia no tempo t, entendeu? Isso é H de t dividido por H de zero, entendeu? Que é aquela quantidade que eu falei. A energia no tempo t sobre a energia no tempo zero. Aí eu subtraio 1 menos ele e tiro o módulo. Isso vai me dizer o quê? Vai me dizer quão preciso é o meu programa. Aí, ó, tá dando 10 a menos 7, 10 a menos 8. Então tá razoável, certo? Ou seja, a energia tá conservada. E isso fica mais ou menos estável, ó, tá vendo? Beleza? Isso fica razoavelmente estável. Tá vendo? Então, tá consideravelmente
seguro o cálculo, né? O cálculo está conciso, assim, o cálculo está preciso, né? Não é a melhor precisão do mundo. Concorda comigo? Quem conhece meus trabalhos nessa área sabe que tradicionalmente eu sou um pouquinho mais cuidadoso com isso. Eu tento usar mais precisão. Eu poderia até botar aqui, sei lá, para ver se melhora um pouquinho, né? Agora vai demorar com sua luta, porque esse computador que eu tenho é um computador bem simples. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer pelo menos um experimentozinho para vocês verem, bem curtinho. Eu vou matar esse cara aqui. Eu vou botar um tempo curtinho aqui para ver se a gente dá uma olhadinha. Eu vou botar assim só 10 unidades, tá bom? Beleza? Esse notebook que eu estou aqui trabalhando, ele é um notebook simplesinho. Não aguenta muita pancada não. Então vamos ver se eu consigo mostrar para vocês algum resultado prévio aí, tá bom? E agora que eu não sei mais... é ali o 0.001, né? Vê se melhora um pouco, né? Já terminou. Eu falando do notebook, já terminou. Vamos ver. Melhorou um pouquinho, não foi? Ó? Tá vendo aí? Melhorou um pouquinho, né? O velho tem um método bom, mas também não é a melhor precisão do mundo, certo? Ele é um bom custo-benefício, mas não é o método mais preciso do mundo, né? Para esse tipo de problema, eu acredito que ele é suficiente, tá? Mas ele não é um método de altíssima ordem, mas é um bom custo-benefício. Pronto, é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro aí o programa, como calcula as quantidades, né? E como é que faz aí as particularidades aí do programa. Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Tudo de bom para vocês. Um abraço.